Tá gravando, agora sim. Não que eu costume apostar muito isso, e talvez isso seja um erro, mas agora tá gravando. Pelo menos grava, né? Depois vão me cobrar e eu sempre falo, eu tenho um aluno, não é como se esse aluno fosse tipo perder a aula e querer assistir gravado, porque se você não vem na aula, eu não dou aula. É. Mas é isso. Já para essa questão, essa primeira questão, eu já só vou abrir aqui o PET, que é mais fácil de explicar por aqui. Abriu errado. PET. Agora sim. Ué. Ah tá. Achei. Eu quero um modelo aleatório e vamos limpar tudo. Então vamos lá. O dióxido de enxofre em contato com o ar forma o trióxido de enxofre, que por sua vez em contato com a água forma o ácido sulfúrico. Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas 5 substâncias envolvidas nesse processo. Na coluna da direita, características das moléculas dessa substância. Então vamos lá, vamos começar com a primeira característica que é muito importante. Você sabe qual que é o processo que ele descreveu aqui? O nome dado ao processo É, de contato com ar. é um processo importante de poluição, não é a reação química, na verdade, que eu quero. Não tem ideia. Essa aqui é a formação da chuva ácida. Você tem Ah, gases de enxofre que podem ser liberados a partir de um motor de carro, a partir do vulcanismo. E esses gases de enxofre vão reagir com o oxigênio, formando geralmente é o dióxido, né, que sai da queima de um combustível contaminado, porque a gasolina teoricamente ela é só um hidrocarboneto, mas existem algumas impurezas no petróleo que faz a gasolina e por isso a gente encontra um teor de enxofre na nossa gasolina comercial. Isso é super normal. Para evitar essa poluição, essa emissão de gases de enxofre, a gente usa na ponta do escapamento do carro um equipamento chamado catalisador. Esse catalisador, o que ele consiste? Ele vai pegar esses gases que são mais nocivos, tipo monóxido, o dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, que também servem para... É isso que eu tava... Também servem para chuva ácida. E vão reagir para gases menos nocivos. Então, por exemplo, esses dióxidos de nitrogênio vão ser convertidos em nitrogênio. Esse dióxido de enxofre vai ser convertido em enxofre e água. O monóxido vai ser convertido em CO2. Então, o que consiste o catalisador? Ele é simplesmente uma substância que vai converter gases nocivos em gases não nocivos. O que é muito bom. Mas carros que não possuem catalisador vão emitir esse dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre vai subir para a atmosfera. Lá em cima na atmosfera ele vai reagir com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, que esse vai reagir com o vapor da água presente na atmosfera, formando então o ácido sulfúrico, que vai chover. Choveu. Vai aumentar a acidez de solo, aumentar a acidez de lagos, vai corroer estruturas de mármore. E isso é muito importante. Estátuas de mármore embaixo da chuva ácida vai reagir o mármore com o H2SO4 formando o gesso, que é muito quebradiço, ou seja, você vai perder uma escultura. Deixa eu só achar a fórmula do mármore, que daí eu faço a reação para você. Fórmula química. é verdade. Falando em fórmula, eu lembro de ter feito um exercício lá da lista que você mandou, Uhum. que ele falava da combustão de etanol e ele perguntava quantos litros de CO2 iriam formar com 80 gramas de etanol.
Só que ele não dava fórmula de etanol. Isso é Eu teria. orgânica. O etanol é um negócio que você não precisa saber de orgânica para lembrar. Você pode só decorar mesmo, só ignora. Porque, ó, vamos lá comigo. Etanol. C2H5OH. Ou C2H6O. Tanto faz. Então seria legal eu decorar o etanol. O etanol com certeza. Decora metano, etanol, butano, propano, que são os principais, os que mais vão cobrar, porque não cai orgânica em nenhuma Olimpíada de Química brasileira, em nenhuma etapa brasileira, nenhuma cai orgânica, nenhuma cobra química orgânica. Então, essas nomenclaturas você não precisa ir a fundo no estudo da nomenclatura, e porque não vai ser tão benéfico. Talvez você mate uma questão mais fácil que a outra, talvez, mas não precisa. Se você quiser, a gente faz um bagulho de orgânica, só que eu ia É precisar pior que. montar uma tabelinha que já faz muito tempo que eu não vejo a tabela de nomenclatura orgânica. É pior que eu não tenho a mínima ideia do que é orgânica. Pra mim, né, quando eu comecei a estudar química, eu achava que eu tava já estudando orgânica e que inorgânica era a chatinha. A inorgânica no ensino médio pra mim é mais chata. Por quê? Porque ela só cobra nomenclatura. Pra vestibular só vai cair questão de nomenclatura com orgânica. Isso vai dar água. E KSO4. Corrosão do mármore a partir de chuva ácida. Você precisa decorar isso aqui? Não, mas é bom você já ter visto isso. Lembrar, mármore, KCO3. E daí é só fazer uma troca, né? Você vai trocar os dois ânions, né? Os dois oxiânions. E pensando nessa ideia da troca, você formaria isso aqui, né? Uma perguntinha. H2CO3. Aquele CO2 mais H2O eu tô brisando ou tem alguma coisa a ver com oxidação? Na verdade não é uma oxidação, porque você vai fazer essa troca desses oxiânions aqui. Você fez a troca deles. Você trocou um pelo outro. E daí você formaria isso aqui. Esse aqui é o ácido carbônico. Mas, infelizmente, o ácido carbônico é absurdamente estável. E ele vai rapidamente se decompor em H2O mais CO2. Tanto que em muitas equações você pode ver esse ácido, daí uma chave em cima dele ou embaixo, e escrito em cima ou embaixo, né? H2O mais CO2. Ah, tá. Então se eu ver isso daí, eu posso encarar como H2O mais CO2. Sim, Beleza. é porque ele é instável, né? Não salva. Agora vamos continuar a questão. Agora sabemos o que está acontecendo, ele está descrevendo uma chuva ácida. Então vamos para geometria molecular. Para saber geometria molecular, o que você precisa ter em mente? Quantos elétrons cada átomo tem na camada de valência? Isso aqui você vai descobrir olhando esse trocinho aqui, que eu acho que foi um dos maiores vacilos da prova de dar a tabela deitada. Isso aqui é uma espécie de masoquismo, você deixar uma tabela deitada, mas até aí a gente finge que está tudo bem. Então vamos lá, vamos entender geometria molecular. Eu só preciso do meu pente de novo. Vamos começar. Quando você vai traçar uma ideia de geometria molecular, você vai traçar a geometria de uma molécula, você sempre vai olhar para o átomo que aparece menos. Esse, normalmente, é o átomo central. Tá bom? Então, a gente vai colocar um S aqui. O problema do S é que ele não é uma molécula tão legal. Mas tá bom. Depois, a gente vai pôr
um oxigênio aqui, porque ele vai ligar com o oxigênio, não é mesmo? Ele vai. Mas vamos olhar quantos elétrons tem na camada de valência do S. Se você olhar na tabela, você vai olhar que são 6. Então a gente vai pôr 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra de sempre distribuir desse jeito que eu distribuí. Você começa colocando um de cada lado e depois você junta. Não seria mais legal, tipo, colocar 2 na esquerda, 2 na direita e um em cima e embaixo? Na verdade, tanto faz, porque aqui a gente vai mexer. A gente sabe que aqui a gente tem uma ligação dupla. Ou seja, quer dizer que esses 2 elétrons vão vir para cá e vão ser compartilhados com 2 elétrons desse oxigênio que estão aqui. Então, o oxigênio, que tem 8 elétrons na camada de valência, agora, né? Agora ele tem 8, antes ele tinha 6. No caso, pronto. Agora ele tem 8, por quê? Esse é parte dele, 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 e esse é parte dele, e esse é parte dele. Totalizando 8. E a mesma coisa valeria para o enxofre. Ele também tem 8. Então por que ele faz uma ligação? Porque ele faz uma ligação que a gente chama de dativa com outro oxigênio. Então aqui a gente vai ter outro oxigênio e ele vai receber esses 2 elétrons que vão ser compartilhados. E ainda sobra um par de elétrons livres. Aqui. Esse par de elétron, então vamos lá, vamos mostrar primeiro visualmente o que a gente tem. A gente tem um par de elétrons, uma ligação dupla, e aqui infelizmente não mostra uma ligação dativa. Mas você tem isso. Geometria molecular. Geometria do elétron. Vamos deixar só molecular. Esse aqui é o seu H2S. Desconsidera que aqui está uma ligação simples, porque isso seria uma ligação dativa. Ou seja, para a geometria molecular, eu não sei se eu consegui passar bem o que ela é, mas você quer simplesmente descobrir a estrutura descobrir a estrutura de uma molécula, como ela se organiza num espaço 3D a partir dos seus elementos. E para isso você tem que saber os elétrons na camada de valência e as ligações que eles fazem. E por que eu falei, legal, vamos voltar aqui para o PET, que é o nosso simuladorzinho, coloca uma ligação dupla e uma simples. Você viu que formou uma molécula linear? E por que essa ligação está aqui e não aqui? Ela não está mais colada da outra? Porque a gente tem um negócio que se chama teoria da repulsão dos elétrons na camada de valência. Os elétrons, eles sempre vão estar a maior distância possível do outro. Ou seja, aqui você tem elétrons, desse lado aqui. Qual que é o lado mais distante possível dele? O outro lado da molécula, 180 graus. Mas, no caso do SO2, a gente tem mais um par de elétrons que sobra, que vai ficar aqui, empurrando esses 2 para baixo e formando uma molécula angular. Aí seria todo mundo, tipo, como meio que se empurrando. É todo aí daria mundo se 120 empurrando. graus. 120, 120, 120. Beleza. Mas você não vai considerar ela trigonal plana. Por quê? Você nunca considera o par de elétrons. Então aqui no par de elétrons, tampa ele e só olha as ligações. O par de elétrons empurra, mas ele não influencia no nome. Não diretamente, né? Porque ele empurra, então ele acaba influenciando no nome, mas ele não é considerado parte do nome. Então aqui a gente viu que é angular. H2, SO2, a gente vai colocar em angular polar.
Uma perguntinha, esse polar a polar aí, que significa? É a polaridade da molécula. Vamos lá. Vamos agora ver a noção de polaridade. Quando você tem uma ligação covalente, sempre tem um elemento que é considerado mais eletronegativo que o outro. Ou seja, peraí que eu tô sem a caneta. Ou seja, quando eu tenho um oxigênio aqui, e eu vou tentar fazer a estrutura angular aqui, perfeito? Você vai sempre ter um lado que concentra mais elétrons e o outro que concentra menos elétrons. E isso vai estar relacionado simplesmente à eletronegatividade dos elementos. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o enxofre. Por isso, aqui mesmo não tendo carga, vai ter um dipolo induzido, um Q- negativo para cá. É como se os elétrons estivessem mais próximos desse oxigênio. E, consequentemente, se os elétrons estão mais próximos daqui, eles se afastaram daqui. Ou seja, aqui você vai ter um Q+. E a mesma coisa aqui. Nossa, que horrível. E aqui um Q-. Um Q+, no caso. Um Q- e um Q+. Ou seja, a parte de cima dessa molécula, ela tem uma carga, ela tem um polo positivo. E a parte de baixo tem um polo negativo. Quando ela tem essa diferença, quando ela tem dois polos, ela é polar. Mas agora vamos pensar numa molécula de CO2. Tá vendo? É basicamente a mesma molécula. 2 oxigênios e um átomo central. Só que o carbono não tem o par de elétrons em cima para empurrar isso aqui para baixo. Ou seja, ele fica linear. E daí você não consegue formar um polo negativo aqui, porque aqui também formaria um polo negativo. Por isso ele se torna polar. Deu para entender? Valeu. Se você for olhar outra molécula, como por exemplo um HCN, aqui você já consegue formar polos. Aqui fica negativo, aqui fica positivo. Por quê? Por causa da diferença de eletronegatividade. Sobre eletronegatividade, você vai decorar por essa eletronegatividade. Fila. Vamos ver se a gente acha aqui. Perfeito. Ah, bacana. Aqui. Perfeito. Fila de eletronegatividade. Essa é a fila de eletronegatividade. Como que você vai decorar esses elementos? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Eu vou até anotar aqui, peraí. Eu fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Isso aí você precisa ter decorado, então... Ó, acho que pelo menos as moléculas dá pra... Consigo, acho que, entender já as moléculas. Uhum. Flúor, Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Caramba. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Anotou essa filinha? Uhum. Então vamos prosseguir. Prossigamos. SO3. Vamos lá. É o mesmo processo do SO2. Esqueci a caneta. Mesmo processo do SO2. Vai fazer uma dupla aqui. Vai fazer uma... Só pra... Antes, qual que é a frase? Fui ontem no clube, briguei.
e sair correndo para o hospital. Ah, tá, obrigado. Aqui. Essa é a sua molécula. E daí aqui a gente vai pôr no PET, porque eu tô colocando no PET tudo agora, só para você decorar nesse comecinho. Você vai ver que você vai ter uma trigonal plana. Eu também vou ter que te passar uma geometria molecular tabela. Sei lá se eu escrevi certo. Nossa, eu escrevi tudo errado, mas tá bom. Vamos lá. Essa tabelinha tá boa. Eu vou te passar justamente essa tabela aqui. Eu quero copiar essa imagem. Eu vou abrir meu zap. Espero que, sei lá, no vaso que eu tô cometendo todos os tipos de crime. Espero. Parece que o meu PC não tá com vontade de funcionar. E eu vou te passar essa tabela de geometria molecular. Ai, meu café tá gelado. Café gelado é difícil, hein? Top. Imagem. Estou em aula, pai. Resumidamente, essa é a tabela aí. Agora você tem uma tabela de geometria molecular. Decore ela também. Beleza. Infelizmente, você vai ter que ficar com essa pra você. Então aqui, a gente já viu. Isso aqui é uma trigonal planar ou somente trigonal, porque é esse desenho aqui que eu fiz. Ele vai fazer duas dativas e não vai ter nenhum par de elétrons para empurrar. E aqui você também vai ter uma... Nesse caso é apolar? Nesse caso é apolar, sim. Então é isso. H2SO4. Vamos fazer as mais fáceis. Não sei porque eu estou começando pelas mais difíceis. Eu vou pular o H2SO4 só porque ele é mais complexo. E vamos para o H2O. Porque a gente já viu a geometria do H2O. A gente põe um oxigênio aqui. Põe um hidrogênio aqui. Ligação simples, ligação simples. Ou seja, aqui seria um elétron. Aqui seria um elétron. Aqui seria um elétron. Aqui seria um elétron. Aqui a gente tem dois pares de elétrons. Um que fica aqui e outro que fica aqui. Ou seja, esses pares de elétrons vão empurrar os hidrogênios para baixo e vão formar uma carga negativa em cima, uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. Tranquilo? Certinho. Oxigênio, outro elemento bacana. Gás oxigênio, né? O2. Então a gente vai ter um oxigênio aqui, uma dupla aqui. E aqui, não importa. Sempre que só tem dois elementos ligados entre si, vai ser sempre linear. E sempre apolar se os elementos forem iguais. Porque a gente sabe que o oxigênio tem a mesma carga que o oxigênio, não? Porque ele é o mesmo elemento, então ele sempre vai ter a mesma eletronegatividade. E eles estão ligados um com o outro. Então, se for dois átomos ligados um com o outro e átomos iguais, você vai ter uma molécula apolar e linear. E eu acho que aqui você já tem o que seria próximo de uma resolução. Deixa eu ver. Se você coloca... É que eu não sei
Como só tem 4 espaços, eu não sei qual que ele vai usar nas alternativas. Mas o primeiro, angular polar, a água pode ser 4. O oxigênio é uma linear apolar, então aqui a gente vai deixar um espaço, vai vir um 5. Uma trigonal apolar, a gente vai ter uma... O quê? Mano, eu me perdi no que eu ia falar. E eu vou fazer o do H2SO4 só pra você ver. Que é uma molécula que é um pouco mais chata de desenhar. Essa daí é tetra. É aquela lá que tem mais de uma, né? Tetraédrica, isso. A gente vai ter um S no meio. Essas mais complicadinhas, assim, quando tem muito elemento, geralmente costuma ser tetraplégica. Ele faz dupla aqui, dativa aqui, dativa aqui. É o oxigênio? Eu nem lembro como é que faz a... Mano, vou te falar que eu nem lembro, deixa eu pesquisar. H2SO4 geometria. Vamos lá. Aqui. Ele faz 2 duplas. Tá, depois eu precisaria escrever para ver o que é dativa aqui. Aqui, perfeito. Ela é tetraédrica. Então vamos voltar para a questão e resolver ela. A gente pode ter um que começa com... O que eu tô fazendo? Não é fácil olhar no gabarito que eu tô com muita preguiça de pensar. Isso aqui é D. Isso aqui é D. D. Então, 3 tá certo, né? A gente acabou de ver que o H2SO4 é tetraédrico. Para angular, ele colocou o 1, também tá certo. O 5 para linear. E para trigonal, ele colocou o 2. Tá certo. Ele não quis usar água. No lugar do 1, que ele colocou no angular, poderia entrar água? Poderia, também estaria certo, mas questão de alternativa. Sobre isso aqui, geometria molecular é um tema difícil, é um tema que é muito decoreba, você tem que ficar sabendo tabela, você tem que ficar sabendo que tipo de ligação vai fazer. Por que essa chatice? Mano, porque Deus quis, basicamente, não tem muito o que fazer, não. E eu vou só desenhar o H2SO4 colocando as dativas, porque o Google não colocava as dativas. Então eu vou colocar as dativas aqui. A dativa é representada por uma seta, tá? Só pra... Uma perguntinha, por que nessa ligação aí ele separa em 2 hidroxilas, tipo não em O, depois H? Porque a hidroxila, ela é isso, O, depois H. Só que por convenção química, para não ficar escrevendo um monte de ligação, tipo, tem que colocar um... Não coube. Não coube. Coube sim, menti. Para não ficar escrevendo isso, os químicos, por convenção, falaram: mano, junta tudo. É a mesma coisa que se eu te perguntar: mano, o que é isso aqui? Pra quem não sabe orgânica, você vai falar: mano, é um acento circunflexo. Pra quem sabe orgânica, você vai só olhar e vai falar: mano, da hora. É um carbono ligado com carbono, ligado com carbono. No caso seria linear isso, não angular, mas carbono, carbono e carbono.
Aqui você tem um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Aqui você vai ter 3 hidrogênios, aqui você vai ter 3 hidrogênios. É convenção escrever a hidroxila sempre junto. Então lembrando, esse acentinho aqui é um monte de carbono. Meu Deus. Pronto. E aí tem vários tipos de acentinho na orgânica? Por exemplo, são várias cadeias, né? Cada vértice, cada ponta seria um carbono. Então se eu escrever isso aqui, eu tenho uma cadeia enorme, cheia de carbono. E daí aqui no final eu posso ligar um OH. Aqui no começo eu posso pôr um O que vai fazer dupla e um Cl aqui em cima. Aqui eu posso pôr um OH. Aqui eu quero pôr um Cl. Aqui eu quero pôr um OH. Aqui eu quero pôr um Cl. E aqui eu quero pôr um OH. Pronto, você tem uma cadeia esquisitíssima que eu acabei de inventar, mas que deve existir. Cada vértice é um carbono. E na orgânica, sempre que você escreve um carbono, você pode ter certeza que todas as ligações que ele não está fazendo existem. Ele está fazendo, só que é com hidrogênio. Então, digamos, eu coloquei carbono, uma dupla carbono aqui. Eu posso te afirmar, se eu escrever isso aqui, quimicamente está errado, mas se um químico olhar, ele vai automaticamente completar com um carbono aqui, e um carbono aqui, um carbono aqui, e um carbono aqui na cabeça dele. E se ele fizer um traço reto, você sabe que é essa molécula, porque tem 2 vértices. Na verdade não é essa porque é dupla, então você teria que colocar um tracinho aqui embaixo. Ah, tá. Orgânica é uma tristeza. Em algum momento eu vou falar sobre orgânica, eu só vou precisar de mais tempo. Espero que esse tempo aí seja longo. Nossa, orgânica dá um trabalho de explicar. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, mas em algum momento eu chego na orgânica. A concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico é de 0,5 mol por litro. O soro apresenta uma pressão osmótica de solução aquosa. Esse soro apresenta a pressão osmótica que apresenta a mesma, porque eu estou desaprendendo a ler, apresenta uma mesma pressão osmótica que uma solução aquosa D. Vamos lá. Isso aí são propriedades de dissolução, basicamente. Você tem que lembrar que sais vão dissociar em soluções aquosas. Então você vai ter aqui em água o NaCl vai dissociar em Na mais Cl menos. Tranquilo, né? Isso aqui a gente vai colocar um H2O em cima dessa seta. Ou seja, se tinha 0,5 mol disso aqui, 0,15 no caso, você vai ter 0,15 desse e 0,15 desse, não? O que dá um total de 0,3 mols de soluto dissolvido. Tranquilo? Uhum. E essas propriedades, uma série de propriedades, na verdade, com relação à pressão, na verdade é uma série de propriedades que funcionam assim. Quando você adiciona um soluto não volátil, no caso o NaCl, em água, você faz uma solução, né? Toda solução onde você adiciona um soluto não volátil, ela vai ser influenciada pela quantidade de partículas dissolvidas nela. Aqui a gente sabe que são 0,3 mol
de partículas dissolvidas no total. E toda a solução que tiver a mesma quantidade de partículas dissolvidas vai ter as mesmas propriedades. Então vamos pensar em pressão osmótica. Se eu tiver água e açúcar, e água e sal, se eu tiver 0,5 mol de sal que eu coloquei na água, eu vou ter 0,3 mols de partículas dissolvidas. E se eu colocar 0,3 mols de açúcar na água, o açúcar não dissocia. Ele não ioniza, ele não dissocia, ele não nada, ele continua açúcar. Então eu vou ter 0,3 mols de açúcar dissolvido em água. Essas duas soluções vão ter exatamente a mesma pressão osmótica. Entendeu? Peraí. A primeira parte só que eu fiquei um pouquinho preso. A da primeira solução. A primeira solução. A primeira solução é água e açúcar. H2O mais açúcar. E a segunda é H2O mais cloreto de sódio. Pensando que eu vou colocar açúcar e levando em consideração que o açúcar não ioniza, ou seja, tudo que eu colocar de açúcar vai ser exatamente a quantidade de partículas que eu vou ter dissolvida, eu teria que colocar 0,3 de açúcar para ter 0,3 de açúcar na água, para ter 0,3 de partículas dissolvidas na água. Se eu for colocar NaCl na água, para ter 0,3, eu só preciso de 0,5. Por quê? Ele Não vai... sei se é 0,15? 0,15 no caso. Eu tô... Ah, tá. 0,15. Porque ele vai se dissociar em 0,5, 0,15 de Na+, e 0,15 de Cl-. Se eu fosse fazer com 0,5, que eu tô com tanta vontade de falar 0,5, que eu nem sei por que eu tô com vontade de falar 0,5, se eu colocar 0,5 de NaCl, quanto é que eu vou ter dissolvido no final? 1. Perfeito. E quanto que eu teria que colocar de açúcar para equivaler? 0,5. Não, porque o açúcar ele não dissocia, lembra disso. Ah, então... Você teria que colocar 1. Cravado. Agora vamos prosseguir. Aqui. Sacarose. Isso aqui é açúcar. Ou seja, não vai dissociar. Eu vou ter 0,15 de partículas dissolvidas, o que não é a mesma coisa que 0,30. Ou seja, está errado. O sulfato de sódio. Esse aqui eu vou desenhar. Por quê? Porque ele vai se dissociar de um jeito diferente. Na2... É o sulfato ou é o sulfito? Deixa eu só confirmar. É o sulfato. Okay. SO4. Esse aqui vai se dissociar em 2 Na+, mais SO4. Ou seja, se eu colocar um desse aqui, eu vou ter 2 desse para um desse, o que totaliza 3 no final. Deu para entender? Eu fui meio rápido, mas saiu? Não, deu. Uhum. Ou seja, se eu colocar 0,15 aqui, eu vou ter 0,45 do outro lado, o que é mais do que 0,3 do NaCl. Ou seja, a pressão osmótica vai ser diferente. Então a gente ignora esse aqui. A mesma coisa com esse aqui. Olha os coeficientes aqui embaixo. 2 e 3. Ou seja, tudo que você colocar aqui vai ser 5 vezes mais de partículas dissolvidas. Se eu colocar 0,15, a gente vai ter 25, 0,75, que é mais do que 0,3, ou seja, pressões osmóticas diferentes. Glicose, a mesma coisa que a sacarose. Não dissocia, você vai ter só 0,5. O KCl é o que está certo. Por quê? Porque ele vai dissociar em K+, Cl-, ou seja, se você colocar 0,15, você vai ter 0,3 de dissolvido no final. Beleza. Tranquilo.
Coisas que vão ionizar ou dissociar. Isso aí é bom você lembrar. Somente sais, bases e ácidos. Tranquilo? Esses são os que não vão ionizar, né? Que vão ionizar. Vão dissociar, vão ionizar. Sais, Sais, bases e ácidos. A base vai ionizar em alguma coisa mais hidroxila. O ácido vai ionizar em H+, mais alguma coisa. E o sal vai se ionizar no cátion e no ânion. Então, digamos que eu tenha um ácido qualquer. Tô sem caneta. H2X. Esse aqui é um ácido. Ele vai ionizar em 2H+, mais X-. X2OH. Vamos lá. Lembrando que esse X aqui tem que ser diferente desse X aqui, tá? Só para desencargo de consciência. Você vai ter 2X mais OH menos. E um sal A2B vai formar 2 A mais B menos. No caso, B2 menos. B2 menos porque é 2A. Isso. Na verdade, aqui eu até errei. Não é 2D, se é 2 hidroxilas. Deixa eu consertar. A gente deleta isso, coloca o 2. Na verdade, eu errei nos dois de cima. E aqui é 2 menos. Pronto. Agora as cargas estão batendo. Tá certo. Resumidamente, isso aqui é o que acontece com dissociações. Ligações covalentes. Tirando ácidos, não vai dissociar. Ou seja, um açúcar da vida. Ficou muito fininho. C6, H12, O6. Isso aqui é uma glicose. Não dissocia. Sacarose. C12, H22, O11. Não dissocia também. No geral, moléculas com ligação covalente e somente covalente, tirando ácidos, não vão dissociar. Moléculas orgânicas, qualquer cadeia simples de carbono e hidrogênio, qualquer hidrocarboneto. Aqui X. Eu não lembro a fórmula. Mas eu vou colocar Y. Mas tem uma fórmula para saber quanto é esse Y a partir do X, mas vamos ignorar. Através de oxidação? Na verdade, não. Você vai precisar basicamente saber qual tipo de ligação o carbono está fazendo com outro carbono. E daí a matemática mesmo. Essa fórmula funciona para ligação simples somente. E daí você tem que lembrar que na cadeia, os carbonos da ponta fazem 3. Os 2 carbonos da ponta fazem 3. E todos os do meio fazem 2. Na cadeia? Na cadeia carbônica, isso.
dependendo do tamanho. Se eu não me engano, somente para ligações X, simples, aqui é X. Aqui seria X menos 2 vezes 2 mais 6. Agora a gente vai, só deixa eu arrumar isso aqui, vai dar 2x mais 2. X mais... Isso aqui, ó. Aqui. 2x mais 2. Por quê? A gente chama de cadeia carbônica quando tem vários carbonos ligados um com o outro. Agora vamos pensar nesse caso. A gente tem 3 carbonos, então X é 3. São 6 mais 2, 8 hidrogênios. É só para saber, essa fórmula não é tão importante. Beleza. É porque aqui na ponta você vai ter 3 hidrogênios. E no meio só vai ter 2. E no meio você só vai ter 2. Ou seja, os das pontas vão ter 3 sempre. E todos os do meio vão ter 2 sempre. E por isso você chega nessa fórmula. Isso para ligação simples, né? Essa aqui a gente já chegou na resposta. Questão 18. Não sei se vai dar tempo de fazer. É a vitamina E, cuja fórmula é C29H50O2. Não decore isso nunca na sua vida, mas é uma cadeia carbônica quase gigantesca, onde tem 29 carbonos. Tem sido relacionada com a prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária para uma pessoa acima dos 19 anos é 15 miligramas. Considerando-se que em alguns suplementos alimentares existem 0,105 vezes 10 a 22 moléculas de vitamina E por comprimido, pode-se calcular o número de comprimidos que deve ser consumido ao longo de 30 dias, de modo a manter a dose recomendada diária. É mais próximo de... Vamos lá, isso aqui é estequiometria. E não é nem com quesito a relação química, isso aqui é só proporção mesmo. Você vai ver quanto isso aqui dá em moléculas. Isso aqui está em moléculas. Você vai passar para mols. Depois, você vai passar de mols para miligramas. A partir da massa molar que você vai calcular, vai ser tipo 29 vezes 12 mais 50 mais 32. Vocês têm calculadora para fazer essa prova? Não. Putz, então você vai ter que fazer na mão. Eu vou fazer na maldade aqui. 29 vezes 12 mais 50 mais 32. Essa é a sua massa molar. E quanto isso aqui dá em mols? Eu preciso fazer isso vezes 1 ponto. Gente, que númerozinho pequeno. Dividido por 6. Pera aí que eu errei a conta. Fazer análise dimensional de cabeça assim é meio assustador. É isso aqui. Isso aqui tá em moléculas, vamos cortar com moléculas, então é isso aqui vezes isso aqui, tá certo? Dividido por 6. Então você vai ter isso aqui
vezes 10 a menos 3, né? Vezes 10 a menos 3, que vai dar 1 miligrama. Então você vai ter 7,5 basicamente. 7,5 miligramas em cada comprimido. Você tem que tomar 2 comprimidos por dia para bater a meta diária. Vezes 30 dá 60 comprimidos. Eu não sei se fez sentido assistir eu fazendo as contas. Eu faria um pouquinho diferente, mas deu pra entender. Mas basicamente você faria por regra de 3, né? Porque você Isso. preferiu por regra de 3. Mas você entendeu o processo. Uhum. Você vai ter que converter para mol. A partir da massa molar, você ia descobrir que são 7,5 vezes 10 a menos 3 gramas. O 10 a menos 3 você transforma em miligramas. E é isso. E daí você matou. Sim, sim. Até tava tentando fazer por análise, só que eu não tava conseguindo entrar na minha cabeça a ordem das multiplicações aí. Se você realmente quiser, eu não acho. Porque, por exemplo, você já se acostumou a fazer com regra de 3, você consegue matar por regra de 3. Então faz tudo por regra de 3 mesmo. É que eu tô mais acostumado mesmo. Toda questão Então. de. Não adianta Questão forçar. de física, tudo por regra de 3. Aí acostuma. Não adianta forçar. Se você faz tudo por regra de 3, só segue na regra de 3. O vanádio combinado com outros elementos não. O vanádio combinado com não combinado com outros elementos, não aqui era para ser um né? Não é encontrado naturalmente. Porém, está presente em diferentes minerais e é um elemento essencial para alguns organismos. Para a obtenção de vanádio, pode-se utilizar a aluminotermia, que consiste em aquecer o óxido de vanádio misturando com alumínio em pó, de acordo com a equação a seguir. Vamos lá. Essa aqui é super fácil também, eu acho que você conseguiria fazer. Isso aqui consiste em quê? Uma simples troca. Toda simples troca é uma oxirredução. Você sabe o que é uma simples troca, né? Só para ter certeza. Simples troca é uma. Não é uma dupla troca, mas é uma antes de uma dupla troca. Exatamente. Você vai ter o quê? Uma molécula composta por 2 elementos e um elemento metálico solto. E esse elemento metálico solto tem que ser mais reativo do que o elemento metálico que está na molécula. Eles vão simplesmente trocar de lugar. Por quê? Para o vanádio, que ele é menos reativo, é melhor ele estar sozinho. E para o alumínio, que ele é mais reativo, é melhor ele estar com oxigênio. Ou seja, eles vão fazer essa troca, basicamente. Vamos balancear essa equação rápida aqui. Eu não vou nem abrir o pente, eu vou balancear na minha folha, eu vou falar para você. Você tem 2 vanádios. Nossa, eu não vou nem fazer isso por oxirredução, que eu tô com muita preguiça. Será que dá certo? 1 para 2. O certo seria fazer por oxirreduções T? Sim, porque é uma oxirredução, mas às vezes é uma oxirredução simples, principalmente no caso de uma simples troca. Ela é simples, então muitas vezes você nem precisa. 2 aqui para 1 aqui. Então eu tenho 2 alumínios para 2 alumínios, bateu. 2 vanádios para 2 vanádios, bateu. 5 aqui para 3 aqui, não bateu. Você teria que balancear por oxirredução isso aqui. Balancear por oxirredução, eu não lembro qual. Eu só sei tirar o NOx. Tá. Só tirar o NOx. É que agora não daria tempo de explicar. Ou daria. Vamos ver. Deixa eu fazer 3 só uma... minutos. Então não vai dar tempo. Deixa eu só fazer outra tentativa. Jogar o 3 aqui. Jogar o 5 aqui. Bateu. Se eu tenho 3, totaliza 6 vanádios. Vem o 6 pra cá. Aqui eu tenho 5. Eu vou precisar de 10 alumínios. Então vai vir um 10 aqui.
Então, isso dá 15 oxigênios. Aqui eu vou ter 15 oxigênios, bateu. Aqui eu tenho 6 vanádios. Aqui eu vou ter 6 vanádios, bateu. Aqui eu vou precisar de 10 alumínios. Aqui eu tenho 10 alumínios. Pronto, acertei o balanceamento. Que jogada que foi essa que eu fiz? Para não balancear por oxirredução. Eu fiz o balanceamento primeiro. O que deu errado? O oxigênio deu errado naquele primeiro balanceamento que eu fiz. Você lembra? Aí começa o oxigênio. Então eu peguei o pequeno do oxigênio aqui, esse 3, e o pequeno do oxigênio aqui, esse 5. E eu inverti. Eu joguei o 3 como coeficiente estequiométrico X e o 5 como coeficiente estequiométrico W. E daí eu comecei a balancear a partir daí, entendeu? Peraí, você pegou o W. Pega o que dá errado. Uhum. Olha o elemento que está dando errado. É o oxigênio. Aqui o oxigênio é 5. Ou seja, W tem que ser 5. Aqui o oxigênio é 3. Ou seja, X tem que ser 3. E daí você tenta balancear a partir daí. Pode ser que dê errado de novo? Pode, mas tem mais chance de dar certo. Isso se já deu errado naquela primeira tentativa, entendeu? Ah, tá. Então é tipo um caminho. É um macetezinho só, é. Agora vamos fazer Z mais 4 igual a Y. Quanto que é Z? Z é 6. 6 mais 4 tem que ser igual a 10. Tá certo. É essa. Alternativa D. Resolvemos mais uma questão. Resolvemos quase 5 questões, que era o que eu queria. Dá até pra fazer mais essa. Vamos fazer 10 aí, vai. Adicionando... Tá, não dá pra fazer isso aqui rápido. Antes fosse fazer isso aqui rápido. Já que não dá, tem uma perguntinha sobre pH que eu tinha visto lá. Uhum. Eu pesquisei, mas não consegui achar. O exercício, ele falava que ele fez alguma coisa com pH, ou alguma coisa com a reação. Tá. Não lembro ao certo. E aí ele perguntou o que aconteceria com o pH. Tipo assim, Vamos lá. aumentaria alguma coisa? O pH é uma escala de 0 a 12. Eu vou fazer isso no Paint, porque vai ficar mais bonitinho. Você pode encontrar de 0 a 12 ou de 1 a 12. Na verdade, isso não convém muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sendo que daqui para cá você tem algo que é base. Daqui para cá você tem algo que é ácido. E o 7 é o neutro. Se você for olhar ácidos, diferentes ácidos vão estar em diferentes pontos dessa escala, sendo quanto mais para cá, mais ácido. O ácido do seu estômago, o ácido clorídrico, ele está aqui. HCl. A base que ele estava usando no exercício, que é o KOH, está aqui. Outra base que também está aqui, no 12, é o NaOH. Ou seja, essas bases são extremamente alcalinas ou extremamente básico. Alcalino e básico são sinônimos. E o ácido clorídrico é um ácido muito forte, mas ainda existem ácidos mais fortes que eles e que eu não consigo lembrar no exemplo. Mas, por exemplo, se você for pegar um ácido fraco, o ácido cianídrico, ele vai estar entre 3, 4. Muito provavelmente ele vai estar aqui no 4. Eu não tenho certeza dessa informação, tá? Mas ele muito provavelmente vai estar aqui. Porque ele é um ácido fraco.
Então, resumidamente, e a água vai estar aqui no seu set. A sua água vai ser o seu principal exemplo de neutro. Vamos ver se eu... eu vou passar um pouquinho do meu tempo. Eu estou roubando o link da física, eu estou fazendo tudo errado. Mas já que a gente já está errando, vamos seguir errando para errar tudo de uma vez, né? O que ele quer nessa questão? Ele tem uma concentração desconhecida de um ácido e ele vai colocar uma base. A gente quer colocar a base até neutralizar, chegar no neutro, chegou em 7. Daí a gente vai colocar mais base até chegar em 12. E ele vai pedir a concentração do ácido nítrico. Esse é um processo de titulação. Você tem um ácido de concentração desconhecida e uma torneirinha com uma base de concentração conhecida. E você vai deixar pingar gotas de base no ácido. E nesse ácido você vai misturar, muito provavelmente, fenolftalina, que é um indicador ácido básico, que em meio ácido fica transparente e em meio básico fica rosa. Fenolftaleína. É assim que escreve? Nem a pau. Aqui. A sua fenolftaleína é um indicador ácido-base. Se você colocar aqui, ó, ácido, fica incolor e vai ficar lilás. Olha, essa escala vai até 14. Ácido fica incolor e base fica rosa. E você vai deixar pingando, 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 pingando. Quando isso aqui virar de cor, você vai saber que você acabou com o ácido e só sobrou base. E daí, a partir da estequiometria, você vai fazer esse cálculo para descobrir a concentração inicial do ácido. Entendeu? Que é resumidamente o que você vai fazer nesse exercício aqui. É meio chatinho. É meio chatinho? Titulação é uma matéria bosta? Mas é a vida, né? Fazer o quê? Resumidamente, você vai descobrir quantos mols de base tem em 40 ml. Daí você vai montar a equação. Como aqui a equação é 1 para 1, você vai saber que então... 40 ml... tô com muita preguiça de fazer essas contas. Mas vai ser 1 para 1. Então você vai chegar em x mols, isso quer dizer que você consumiu x mols disso aqui. Ou seja, vão ser x mol em 60, vai ser x sobre 60 que vai dar algum desses valores aqui. A gente continua daqui, eu vou terminar, as próximas aulas vai ser tudo para terminar esse simulado. E se eu não me engano é dia 25 de maio que sai o resultado, né? Isso. Tá, então não na próxima aula, na próxima, dia 30. Então dia 30 a gente vai ver esse resultado aí. E quando sair o resultado, eles provavelmente vão liberar as provas. Daí a gente corrige as questões só que você errou, porque até lá com certeza a gente já terminou essas 15 questões. Porque nessa aqui a gente matou 4, a próxima eu vou tentar matar umas 6, e daí fica 5 para a última. Uhum. Eu vou ver se eu dou uma olhada no Filter 2, que de Físico-Química, que eu vi que a maioria das coisas que cai aí no BC é Físico-Química. Físico-Química. Você vai ter o quê? Como ele te deu Faraday aqui, a gente não chegou a nenhuma questão que use Faraday. Mas provavelmente vai ter uma questão de eletroquímica, que você tem Faraday, tem aqui. Ele te deu pressão, então vai ter volumetria, né? Ele te deu a constante ideal dos gases. Ele te deu volume molar na CMTP. Então você também vai ter volumetria. E ele te deu constante de Avogadro para a estequiometria. E a tabela. Então o que você pode esperar? Muita estequiometria, que nem teve aqui, teve aqui. De todas as questões que a gente fez, teve poucas que são química pura. A 17 é química pura, que é um pouquinho de estequiometria, mas é mais conceito, né, da ideia de tonoscopia e
cristalometria, que são essas propriedades. Esse negócio das propriedades ao solubilizar coisas, eu também vou te passar um material para você estudar. Porque não tem como falar de todas, porque são bastantes, mas todas consistem na mesma coisa. Caiu geometria molecular, que também é pura. Daqui o que? Seria farmácia, né? Que é uma mistura de biologia e química. Aqui, oxirredução, então é uma eletroquímica. Aqui é pH. A maioria é físico-química, né? Vai misturar, vai sempre misturar. Só de geometria molecular, que foi química bruta. Deixa eu já pegar esse material aqui. Objetivo. Logando aqui na minha conta da área exclusiva, eu vou pegar um material aqui para você que vai ser interessante. Propriedades coligativas das soluções. Você vai ter aqui. Tem como eu compartilhar isso aqui inteiro? Não. Perfeito. Então vou ter que printar. Não tem como eu compartilhar mesmo? Download, né? Aonde? Ah, o cara é bom mesmo. O cara conhece mais o site do meu colégio do que eu. Ai, meu nome, escrito enorme. A gente baixa isso aqui. Não quero nisso aqui, eu quero salvar na minha área de trabalho. E eu vou chamar de Pcoli 1. Salvei. E agora a gente vai pegar uma Pcoli 2 aqui. Com licença. Química. Aqui, propriedades coligativas. Esse aqui é o 2. Download. E daí eu também vou te passar isso aqui. Fazer o download. Baixei 2 vezes. Ah, não baixei 2 vezes a mesma coisa, não. Pcoli 2. Deu ver no WhatsApp. Aqui, arquivos, documentos. Isso. 2 aulas de propriedades coligativas. Mas no que consiste a propriedade coligativa? Mano, vai ser sempre a mesma coisa. Quanto maior a quantidade de coisa dissolvida, menor ou maior pode ser a propriedade que você está analisando. Pode ser direta ou inversamente proporcional. Mas sempre lembra, está relacionado à quantidade de partículas dissolvidas. Ou seja, se você dissolver um íon, bacana, se você dissolver um sal, vai separar, vai dissociar, e daí a partir da quantidade de íons, você vai ter que calcular, né, fazer uma estequiometriazinha aí, e descobrir a quantidade de partículas solubilizadas. Por exemplo, aqui na criometria, você vai ter, quanto maior a quantidade de coisas dissolvidas, menor o ponto de fusão. Quanto mais coisa dissolvida? Quanto mais coisa dissolvida, menor o ponto de fusão. Na folha anterior, tinha a ebuloscopia ou ebulometria, que é quanto maior a quantidade de coisa dissolvida, maior o ponto de ebulição. Aqui também fala da pressão osmótica. Quando você põe um sal, quanto mais sal dissolvido, maior a pressão osmótica. E lá tem a pressão de vapor, no módulo anterior. Quanto mais sal você coloca, não sal, né? Quanto mais soluto não volátil você coloca no solvente, menor a pressão de vapor. Você abaixa a pressão de vapor. Vou tentar dar uma... Eu falando vai só Entendi. confundir, mas resumidamente, se você ler aqui e ignorar meu nome escrito gigante em cima do texto... Vou tentar.
Ignorar. Eu não sei porque os caras meteram essa. Eles meteram uma marca d'água que atrapalha de ler, mas provavelmente é pra mim não passar pras pessoas. Mas Mas eu já dá pra passei. ler, dá pra ler. Você vai. Olha, dá até pra assistir a aula. Se você quiser assistir uma aula do Objetivo num professor do Objetivo explicando pelo link, dá pra Eu você assistir a aula na minha conta. acho que não deve dar não, hein. É Deixa que eu você já ver. tá logado, né? Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver. Abrir, vamos ver, vamos ver. Mas eu Dá? acho que não dá. Dá? Olá, Luz! Ó, Ah, não, dá Professor não. Nato. dá ou não dá? Tá pedindo aqui a autentificação de acesso. Ah, tá, então não dá. É só eu mesmo. Mas, resumidamente, é isso.